Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo sobre programação em JavaScript, orientada a desenvolvimento de jogos para HTML5. Então, nesse vídeo eu quero voltar a tratar do assunto colisão. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, está disponível no canal, só que o vídeo anterior foi meio superficial, só para a gente entender mesmo como que funciona a colisão, a simulação de colisão dentro do ambiente computacional. Nesse vídeo, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? E a gente vai construir um arquivo que ele pode ser reaproveitado em vários projetos diferentes. E através desse arquivo a gente vai poder tratar a colisão, podendo, por exemplo, bloquear a passagem de um objeto, tá? Dando uma impressão de solidez ao objeto, e vai poder empurrar outros objetos também, poder simplesmente coletar objetos, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, com esse arquivo a gente vai poder tratar as colisões, tá vendo? Aqui no vídeo anterior a gente só mudava a cor do quadradinho, aqui eu estou tirando o objeto da tela, por exemplo. Nesse exemplo aqui, eu estou bloqueando a passagem do meu personagem, que é esse quadradinho azul. Então, eu tento passar aqui pelo vermelho, ele não passa. E aqui nesse exemplo, eu uso o quadradinho azul, que é o meu personagem, para empurrar os outros elementos que estão na tela. Tá ok? Então vamos aprender a construir o arquivo para fazer isso. E nessa primeira parte do vídeo, né, esse vídeo a gente vai dividir em duas partes. Nessa primeira parte a gente ainda não vai tratar da colisão, a gente vai até o personagem movendo ali na tela e tal. Só que eu vou mostrar uma forma diferente da forma que eu já mostrei antes de construir o programa com interação e tudo. E na segunda parte do vídeo a gente vai dedicar só a construir esse arquivo da colisão, que é um processo um pouquinho mais complexo e vai demorar um pouco mais para explicar. Tá ok? Então vamos lá, mãos à obra. Vou criar uma pasta aqui, vou chamar de colisão 2. E aqui eu vou colocar meus arquivos. Então vou criar um documento HTML, que eu vou chamar de index. E vou criar uma pasta para colocar os meus arquivos JavaScript. Vou chamar de JS. Então aqui dentro eu vou precisar de um arquivo que vai ser meu arquivo principal. Eu vou chamar de script.js. Eu vou criar um arquivo para armazenar minhas classes, que vai ser um modelo para eu instanciar meus objetos. Eu vou chamar de sprites.js e vou criar um arquivo que vai ser o da colisão, que a gente não vai trabalhar ainda com ele hoje, provavelmente, mas já vou deixar ele aqui na pasta referenciada, que eu vou chamar de collides.js, por exemplo, tá bom? Então eu vou abrir tudo aqui no meu editor de texto. Beleza, e o meu arquivo HTML também. Maravilha, deixa eu organizar aqui, collide, script, sprite, tá bom. Agora eu vou referenciar meus arquivos aqui. Nesse projeto eu não vou usar nenhum CSS externo, então eu vou tirar aqui o título, vou chamar isso aqui de colisão 2. Ok. Aqui no corpo eu já vou inserir uma div, um elemento div. E dentro desse elemento eu vou inserir meu objeto canvas, meu elemento canvas, onde eu vou fazer meus desenhos. Vamos dar uma largura de 600 pixels e uma altura high de 400 pixels. Vou colocar um CSS interno aqui, style, só para colocar uma borda sólida de 1 pixel, para eu poder visualizar o meu elemento contra o fundo branco da página, né? E aqui no div, eu vou colocar um CSS interno, só para centralizar o elemento na página. Então, vou colocar aqui que a largura dele vai ser de 600 pixels, igual ao do elemento canvas. E
margem 0 alto para centralizar. E vou colocar um padding top para dar um distanciamento do topo da página de 50 pixels. Então, largura, margem... Opa! Aqui tem que estar dentro do CSS, né? Senão não funciona. Beleza. Largura 600 pixels, margem centralizada, padding top de 50 pixels. Beleza. Então, se eu não tiver digitado nada errado, já deve abrir, já devo conseguir visualizar meu canvas aqui na tela. Tá lá. Maravilha. Então, vamos começar a trabalhar aqui o meu script. Eu vou colocar a minha referência aos arquivos JavaScript aqui embaixo, que aí quando o meu arquivo HTML for interpretado pelo navegador, primeiro ele vai criar os elementos, o div e o canvas, e depois ele vai executar o script. Ok? Então, eu vou referenciar aqui a pasta JS, e primeiro eu vou querer o meu sprite.js, tá com esse nome mesmo? Sprites no plural. Ok, vou copiar isso aqui, cola, botar o meu collides.js e o meu script.js, onde eu vou efetivamente desenvolver meu programa. Tá bom? Deixa eu perder uns minutinhos aqui fazendo uma bobeira que eu gosto de fazer. Eu vou criar umas funções aqui. Function. Test call. Vai gerar um alert dizendo call OK. Aqui no Sprite eu vou criar um function test SPR que vai gerar um alert SPR OK, e depois vai chamar a função test call que está no meu arquivo collide.js. E aqui no script eu vou criar uma função interna, tá? Function com esse formato aqui. Se você nunca viu uma função interna, a gente abre aqui o espaço para colocar os parâmetros, aqui vai ser o corpo da função, depois a gente abre e fecha aqui parênteses de novo, fecha os parênteses que abriu lá no começo e ponto e vírgula. Isso aqui é uma função que vai disparar automaticamente quando eu carregar a página, tá? Como se fosse simplesmente colocar um arquivo de script aqui na minha página, no meu documento HTML. Só que como vai estar tudo, as minhas variáveis vão estar todas inseridas nessa função, então eu não vou ter variáveis globais. Isso previne um monte de problema, isso é uma boa prática de programação. E aqui dentro eu vou chamar a função testSprite. Então, se estiver tudo funcionando direitinho, quando eu carregar minha página, meu documento HTML, ele vai executar o sprite, vai executar o collage, vai executar o script. Aí quando executar o script, ele vai chamar essa função testSprite, que está no arquivo sprite.js. Aí o sprite.js vai gerar um alert, sprite OK, e vai chamar a função que está no collide.js. Então, se tudo funcionar, é porque todos os meus arquivos estão corretamente referenciados. Então, dei F5 para atualizar, o sprite está OK e o collide está OK. Maravilha. Então, nada disso realmente vai ser útil no projeto, não, mas é legal para testar se está tudo referenciado certinho. Então, agora vamos começar a criar aqui nossas variáveis, pegar nossos elementos que a gente vai usar no projeto. Primeiro eu vou criar uma variável CNV que vai receber document.carrySelector. Ela vai referenciar aqui o meu elemento canvas, certo? E vou criar uma variável ctx, que é o meu context, que vai pegar o elemento
o contexto bidimensional do meu canvas. Então cnv get context context 2D. Beleza? Então minha variável canvas, minha variável cnv referenciando o canvas, minha variável ctx referenciando o contexto bidimensional do canvas para renderização. Vamos ver se está certinho. Alerts ctx F5 para atualizar, está lá. Contexto bidimensional de renderização do meu canvas. Então a referência está correta. Agora eu vou pegar as minhas teclas para fazer a interação, né? Então eu vou criar aqui umas constantes, né? Vou chamar de left, recebendo 37, o up recebendo 38, o right recebendo 39 e down recebendo 40. Beleza? Então a gente já viu isso em outros vídeos, né? Isso aqui são os códigos das teclas, né, do teclado. Então quando eu apertar a tecla left, ela vai gerar um código de entrada 37. Quando eu apertar a tecla para cima, 38, para a direita 39 e para baixo 40. E vou criar umas variáveis aqui referentes ao movimento também. Movimentos. Então vamos ter a variável mv left, vai ser referente ao meu movimento para a esquerda, meu mv up, mv right e mv down. Tudo isso recebendo valor false. Quando essas variáveis estiverem recebendo valor true, então o meu personagem, que vai ser aquele quadradinho, vai se mover na direção referente ao movimento que for true, né? Então left, up, right, down, ok. Agora eu vou criar aqui uns arrays, uns vetores. E para quem não sabe, né, vetor é um tipo de estrutura de dados que armazena uma série de elementos dentro deles, e esses elementos podem ser referenciados através de índice. Tá bom? É como se fosse um gaveteiro com um monte de espaços, tá? E aí dentro desses espaços você armazena variáveis, né, valores de outras variáveis, objetos ou quaisquer elementos que você queira trabalhar. E para trabalhar com esse objeto você vai chamá-lo através do índice dentro do array. Ok? Então vou dar aqui meus arrays. Eu vou criar um array sprites. E para dizer que isso é um array, basta colocar esse símbolo aqui, abrir e fechar chaves. E vou criar um blocks. Dentro do meu array sprites, eu vou armazenar tudo aquilo que for desenhável, tá? Todos os sprites que eu vou usar no projeto. E dentro do blocks eu vou colocar todos os elementos que vão bloquear ou que vão ter essa simulação de consistência física, né, de solidez, que a gente vai tratar através do arquivo de colisão. Ok? Então, acho que aqui eu já posso criar o meu objeto que vai ser o meu personagem principal, e aí a gente já desenha ele na tela e já vê como vai funcionar a interação dele, né? Então vou colocar aqui, ó, objetos. Eu vou criar um character, vai ser meu personagem principal, e ele vai ser um objeto do tipo sprite. Só que acontece, ainda não criei minha classe sprite, então vamos lá criar a classe sprite, né? Vou chamar assim, ó, var sprite recebe function, que eu vou usar uma função construtora para instanciar meu objeto. E para criar o meu objeto sprite, eu vou querer o quê? Eu vou querer a posição em x dele, a posição em y, vou querer a largura do meu objeto, vou querer a altura do meu objeto e vou querer a cor desse objeto que eu vou criar. Então eu vou dizer assim que
a posição em x desse objeto vai receber a posição em x que foi passada por parâmetro, e da mesma forma com a posição em y, assim como largura e altura, recebe this ponto high recebendo high, this ponto color recebendo color, e eu vou ter mais um parâmetro aqui que eu vou chamar de visible, recebendo false, não, recebendo true. Que essa variável aqui, esse parâmetro do objeto vai dizer se ele vai ser desenhado na tela ou não. Na hora que eu for varrer o meu array de objetos para desenhá-los na tela, eu vou avaliando. Se for visível, eu desenho. Se não for visível, eu não desenho. Então, para isso, eu vou usar esse atributo visible. Ok? E o restante, então, a posição em x, no eixo x, que vai ser passada por parâmetro, a posição no eixo y, largura e altura. Tudo passando por parâmetro, e a cor do objeto que eu vou desenhar na tela. Então, beleza, já posso voltar aqui para o meu script e dizer que o meu character ele vai ser um new sprite. Ok? Aí agora eu tenho que passar os valores por parâmetro para aplicar minha função construtora, né? Então, em x, deixa eu ver, eu tenho 600 de largura, eu vou colocar ele aqui na posição 50 em x, 400 de altura, eu tenho o meu canvas, eu vou colocar ele com 175 para ficar centralizado. Vou criá-lo com 50 de largura por 50 de altura. E como cor, eu vou passar a cor azul para ele. Então, 00F. E agora eu acabei de criar o meu personagem, né? Deixa eu ver aqui um alert. Character. E se a gente der um F5 aqui... passei alguma coisa errada aqui. Aqui, ó. Aqui, em vez de botar igual, eu coloquei menos. F5 para atualizar. Tá lá. Então, meu caráter como objeto. E se eu quiser referenciar algum atributo do meu objeto caráter, basta colocar o ponto aqui e dizer, por exemplo, sei lá, color. Aí quando eu der F5 aqui, ele vai mostrar a cor do meu objeto. Tá joia? Então agora eu vou inserir o meu personagem, meu caráter, no meu array de sprites. Tá? Então, sprites. E para isso eu vou usar a função push, passando como parâmetro o elemento que eu quero inserir no meu vetor de elementos, né? Então tá jóia, está criado o meu personagem e devidamente inserido dentro do vetor. Então, eu vou adiantar um pouquinho as coisas e já vou criar algumas funções aqui. Né? Funções. Então, eu vou ter algumas funções, na verdade, eu vou ter 4 funções básicas para o meu programa. Vai ser a função loop, que é a função que vai ficar chamando a si própria, né? Rodando infinitamente, e dentro aonde ela vai chamar as outras funções e vai construir a nossa dinâmica de jogo. Então, minha função loop de cara, ela vai chamar aqui o window request animation frame, chamando a própria função loop e passando como parâmetro também o meu canvas CNV. Eu vou ter também minhas funções function update, que vai ser a função onde vão realmente acontecer as coisas no meu jogo, onde vão ocorrer as atualizações do programa, dos elementos do programa. E vou ter a função que eu vou chamar de render, onde vai ocorrer a renderização dos elementos, quer dizer, onde eu vou desenhar os objetos na tela. E aqui no final de tudo eu vou chamar a minha função loop pela primeira vez, porque se ela não for chamada, ela não executa nada. Aí aqui dentro do meu loop eu vou chamar a função update e render, ou seja, eu vou atualizar o programa e renderizar. Vou atualizar a posição dos meus elementos na tela, vou atualizar a situação desses elementos, né, o estado deles,
e vou renderizando constantemente. Então, aqui no render, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser limpar a tela. Context.clear. Opa, acho que é clear rect. E aqui passar as coordenadas para fazer essa limpeza. Vou começar do ponto 00, que é o meu canto superior esquerdo, e vou até o meu cnv.width, que é a largura do meu canvas, e cnv.height, que é a altura do meu canvas. Beleza? Vamos ver se isso aqui está funcionando direitinho. Alert. Eu tenho essa mania de toda hora ficar vendo se está funcionando, mas eu acho bom isso. Ok, isso aí. Está chamando direto aqui a minha função render. Então, uma vez limpa a minha tela, eu vou desenhar alguma coisa, né? Então, eu vou varrer o meu array de sprites, o meu vetor de elementos, né? E como é que eu vou fazer essa varredura? Eu poderia fazer assim, for, cria uma variável i, recebendo 0, enquanto essa variável i for menor do que a extensão, né, length, do que a extensão do meu array de sprites, ou seja, enquanto a variável i for menor do que o número de elementos contidos dentro do meu vetor, no caso eu tenho apenas um elemento no vetor, então eu criei a variável valendo 0, enquanto ela for menor do que 1, ou seja, uma única vez ela vai executar, e aí eu coloco aqui i++ para ir incrementando o valor da minha variável. E aí eu colocaria o código a ser executado aqui dentro. Mas tem uma outra forma de escrever essa mesma estrutura aqui que é mais elegante, vamos dizer assim. E inclusive ela gera um desempenho melhor para a máquina. Eu vou colocar aqui, ó, var i in sprites. E pronto. Isso aqui tem exatamente a mesma função que eu fazer aquela estrutura toda grande, sendo que da outra forma eu fico gerando variáveis i para cada ciclo, para cada vez que eu for executar a minha estrutura de repetição. E aqui dessa forma não, aqui eu vou criar a variável i apenas uma vez e ela vai varrer todo o meu vetor de elementos. Então, dentro do meu vetor de elementos eu vou dizer assim, que se... Não, primeiro eu vou criar uma variável, eu vou chamar de SPR, que vai receber, que ela vai referenciar, na verdade, o elemento da vez, aqui, o elemento que for referenciado pelo índice i dentro do meu vetor sprites. Tá ok? E aí sim eu vou ver aqui. Se o elemento referenciado pelo meu SPR ponto visible, lembra que eu falei lá que eu ia ver se é visível o elemento? Então eu vou ver aqui, se o atributo visible do elemento que estiver sendo referenciado for true, se ele for visível, então eu vou chamar o context fillRect. Nesse projeto aqui, nesse exercício, a gente não vai usar imagens importadas de nenhum arquivo de imagem. Então eu vou usar o comando fillRect mesmo, só para desenhar os retângulos na tela. Então a função fillRect, ela exige o quê? Posicionamento XY, que esse retângulo vai ocupar na tela, a largura e a altura do retângulo. Aliás, minto, primeiro eu tenho que passar ctx.fillStyle para dizer a cor do elemento que eu vou desenhar, do retângulo que eu vou desenhar. Então essa cor vai vir de onde? Do meu spr.color, que é a cor do objeto que está sendo referenciado nesse ciclo da minha estrutura de repetição. Ok? Então aqui eu vou passar como referência o spr.positionX, spr.positionY, spr.width, a largura, né? spr.height.
a altura. Então, novamente, vamos dar uma entendida no que está acontecendo aqui na minha função de renderização, né? Primeiro eu estou limpando o meu canvas, context clear rect, e aí eu estipulo aqui uma estrutura de repetição para ela varrer o meu array de sprites, o meu vetor de sprites. Então, para cada ciclo de repetição aqui, a minha variável i, que é o meu índice, ela vai sofrer um acréscimo de 1, né? Então eu vou criar uma variável sprite, uma nova variável sprite para cada ciclo, recebendo o sprite referenciado pelo meu índice i dentro do meu vetor de sprites. Se esse sprite referenciado pela variável SPR for visível, se estiver com o atributo visible true, então o meu elemento context ele vai desenhar na tela, e primeiro ele vai pegar o padrão de preenchimento, ou seja, a cor desse elemento a ser desenhado. Então ele vai desenhar na tela com o comando fillRect, passando como parâmetro a posição em X do meu elemento referenciado pelo SPR, a posição em Y do SPR, a largura e a altura do SPR. Tá joia? Do salvo aqui, vamos dar um F5 para atualizar, tá lá, meu retângulozinho azul na tela. E agora vejam só, usando essa estratégia, vamos dizer assim, esse método de construção de elementos na tela, fica muito fácil para eu adicionar novos elementos na tela. Basta eu criá-los e adicionar aqui no meu vetor de sprites. Quer ver? Por exemplo, vou criar aqui um var block 1. Vai ser meu bloco 1. Ele vai ser um sprite também, então new sprite. E aí, como parâmetro, eu tenho que passar as configurações dele. Então vamos dizer que a posição dele em X, vou botar, sei lá, 500. Em Y eu vou colocar 100. E vou fazê-lo também com 50 de largura por 50 de altura. Tá? E a cor dele eu vou botar vermelho. Então hashtag F00. E aí eu adiciono esse bloco que eu acabei de colocar aqui no meu vetor de sprites, com o comando push. Aqui meu bloco 1. Ok? Então eu só criei o bloco 1, instanciei esse objeto bloco 1 como um novo sprite, passando as configurações dele por parâmetro, e adicionei dentro do meu vetor de sprites. Aqui, na minha função render, ela já está configurada para varrer todos os elementos do meu vetor de sprites. Então não preciso mexer mais nada aqui. Basta ir lá na tela, F5 para atualizar, está lá meu elemento vermelhinho. Tá bom? E da mesma forma, assim, quantos eu quiser colocar. Vamos colocar um bloco 2 aqui. Bloco 2 vai ser um new sprite. Agora eu vou colocar ele mais para o meio da tela. Vou botar ele na posição 200 em X, na posição 300 em Y. Vou fazer ele com 100 de largura e com 50 de altura mesmo. E aí a cor dele, deixa eu usar a ferramenta aqui, seletor de cores. Ele vai ser, sei lá, esse marrom esquisito aqui. Ok. E agora eu adiciono ele, não posso esquecer de adicioná-lo no meu vetor de sprites, com o comando push. É o bloco 2. Ok, fui lá na tela, atualizei, tá lá. Viu como fica simples inserir elementos dessa forma? Bom, então beleza. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar para dar movimento para o meu personagem, né? Vamos trabalhar a interação do usuário com o personagem da tela. E para isso, então, eu vou adicionar aqui as minhas entradas. Ok? Então, vou colocar aqui window.add event listener. Então vou adicionar uma entrada de evento.
que vai ser a keyDown. Ou seja, vai ser o evento quando o usuário pressiona a tecla. Então ele vai disparar uma função recebendo um evento como parâmetro. E vou passar aqui o atributo false. Então eu vou criar aqui uma variável key que vai receber o código da tecla pressionada, que é o key code. Ok? Vamos testar isso aqui. Vou dar um alert com o valor da minha variável key. Deixa eu dar um F5 para atualizar. Apertei para a esquerda, 37, para cima 38, para a direita 39, para baixo 40. São os códigos que a gente tinha estabelecido aqui em cima, né, nas variáveis referentes às teclas aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vou criar uma estrutura switch. Ela vai pegar essa variável key e vai analisar o valor que está armazenado nela. Então vamos dizer assim, case, caso esse valor seja igual ao valor que eu coloquei aqui na variável left, então case left, dois pontos, então meu movimento left vai receber true. E eu dou o comando break para ele parar de executar aqui. Case up, então meu movimento up vai receber true. Ponto e vírgula, break. Case, dois pontos, case right, então vai ser meu movement right que vai receber true. Ponto e vírgula, aqui eu coloquei dois pontos, é ponto e vírgula, e break, ponto e vírgula, case, left up, right, case down, movement down, vai receber true, break. Então, quando eu pressiono uma tecla, né, key down, quando eu pressiono uma tecla do meu teclado numérico, eu disparo o evento key down, que eu estou pressionando uma tecla. E esse evento dispara uma função recebendo um evento como parâmetro. Tá? Então, a minha variável key, ela pega o código associado a esse evento, e aí eu avalio qual é o código que foi passado pelo evento. Se for 37, ou seja, o valor que está na minha variável left, então meu movimento left recebe o valor true. Da mesma forma para os outros, né? Case up. Aqui não tem esses dois pontos não, tá? Eu coloquei dois pontos para todo lado aqui. Então vocês corrijam aí, me desculpem isso aqui. Então case left, movement left recebe true, break. Case up, o movement up recebe true, break. Esses breaks aqui são para a gente parar a execução do código quando chegar nele, não, senão ele sai lendo todos os códigos que estão para baixo e executando. Case right, o movement right recebe true, break. Case down, movements down recebe true, break. Beleza. E agora eu vou criar um para parar o meu objeto, né? Dessa forma aqui eu movimento o objeto. Para parar o meu objeto, eu vou usar o evento keyUp, que é o evento que é disparado quando o usuário libera a tecla. Né? Quando ele pressiona é o keyDown, quando ele libera é o keyUp. Então, o código ele vai funcionar exatamente da mesma maneira, só que meus movimentos vão receber o valor falso. Ok? Então, é só copiar tudo e trocar o true pelo falso. Agora aqui na minha função de atualização, o update, deixa eu dar mais um espaço aqui para melhorar a visualização. Eu vou dizer aqui o seguinte, que se o meu movement left estiver armazenando o valor true, né, e o meu movement right
estiver armazenando o valor false, e para ver isso eu vou usar o sinal de negação aqui, que é o maiúsculo, a exclamação. Então, se essa condição for verdadeira, o meu personagem, que é o character, atributo posição X dele vai ser alterado, né? Quando eu movo para a esquerda, na verdade eu estou reduzindo o valor na posição do eixo X do personagem. E para manter o nosso padrão de deslocamento uniforme, eu vou adicionar aqui ao meu personagem, o character, um atributo que vai ser só dele. Então vou dizer aqui character.speed vai receber 2, o valor 2. Então, veja bem, todos os meus sprites, eles possuem todos aqueles atributos que estão aqui na minha função construtora, na minha classe sprite. Mas esse aqui, especificamente, que é o character, ele é um sprite, mas ele possui um atributo speed, que é só dele, que os outros não possuem. Tá bom? Então, voltando aqui para a atualização, aqui. Então, eu vou dizer que a posição X dele, ela vai ser subtraída nesse valor da velocidade dele, né? Ponto speed. Então, se eu clicar a seta para a esquerda, a minha variável moveLeft vai receber true, a minha variável moveRight vai estar com o valor false, mas aí, como eu estou usando o símbolo de negação aqui, que é a exclamação, ele inverte o valor false para true. Então, vai passar aqui para a minha estrutura condicional que as duas variáveis estão com valor true. E aí, a posição X dele vai ser decrementada no valor da velocidade do personagem. Ok? Vamos usar F5 para atualizar e está lá. Para a esquerda eu já consigo mover numa boa. Então, para as outras 4 direções, né, para as outras 3 direções, na verdade, basta eu replicar esse código aqui. E para mover para a direita eu vou dizer que meu move right tem que ser true e o meu move left tem que ser false. Então a minha posição em X ela vai ser acrescida do valor da velocidade. Para mover para cima, o meu move up tem que ser true e o meu move down tem que ser false. Agora o deslocamento vai ser no eixo Y e para cima eu diminuo o valor do eixo valor da posição X dele, da posição Y do personagem. Então está certo aqui. Então a posição Y menos a velocidade dele. E para mover para baixo, o meu move down tem que ser true e o meu move up tem que ser false. Então a posição em Y vai aumentar. Ok, F5 e já está lá. Já consigo mover meu personagem livremente pela tela. Mas tem um problema ainda, olha só. Eu não tenho restrição para o deslocamento do personagem. Eu posso tirá-lo da minha área do canvas. Isso não é interessante para mim. Então eu vou criar aqui um esqueminha muito simples, tá? Mas que requer uma certa atenção, porque assim, ele é simples, mas não é trivial. Que é o seguinte: após atualizar a posição do meu personagem na tela, através dessas estruturas condicionais aqui, no final da minha função eu vou dizer que a posição dele, então character.positionX, por exemplo, vai receber o resultado de uma comparação. Tá? Eu vou usar a minha função math, que é de funções matemáticas, mathmax. Essa mathmax ela funciona da seguinte forma: ela retorna um valor que é o maior entre dois valores comparados. Tá bom? Então, se eu puser aqui mathmax, sei lá, 10 e 30, ela vai comparar os dois valores e vai retornar o 30 para mim, porque é o maior valor. Tá bom? Então, a minha posição X do personagem, ela vai receber o maior de dois valores. Um desses valores vai ser 0. Então, quer dizer que se a posição X dele, vamos botar aqui, por exemplo, character.posição X. Tá? Então, a minha função mathmax vai receber dois valores. Um é 0 e o outro é a própria posição X do personagem.
Se a posição X do personagem for menor do que 0, ou seja, se o personagem estiver saindo da tela, da área do meu canvas, pela extrema direita, pela extrema esquerda, então ele vai receber a posição 0. Isso vai impossibilitar o meu personagem de receber um valor no eixo X que seja menor do que 0. Porque sempre que eu tiver um valor na posição dele que for menor do que 0, o valor da posição dele vai ser 0. Entendeu? Então, atualizei aqui, ó. Quando eu tento forçar o personagem para sair da tela pela esquerda, ele não vai. Porque ele não aceita mais valores menores do que 0. Só que isso limita o meu personagem. Deixa eu aumentar a velocidade dele um pouquinho aqui. Vou botar 4. Pronto, fica mais fácil para visualizar. Só que isso aqui eu só estou bloqueando ele aqui na margem esquerda. Tá? Na margem direita e superior e inferior ainda não tratei. Então, para tratar da margem direita, aqui ainda nessa mesma função, eu vou dizer que o outro valor que vai ser comparado também vai ser fruto de uma comparação. Só que agora vai ser um mathmin, que é a função que funciona exatamente da mesma forma, só que ao contrário. Né? Se o mathmax retorna o maior entre dois valores, o mathmin vai retornar o menor entre dois valores. Então, aqui no mathmax, para estabelecer o valor mínimo que eu iria receber, eu coloquei 0 e a posição do personagem. Né? Aqui no mathmin, para estabelecer o valor máximo que eu quero para a minha posição X, eu vou colocar o valor canvas.width, que é a largura do canvas, menos o character.width, que é a largura do personagem. Isso aqui me dá o valor do extremo direito da tela. Ok? E o outro valor que eu vou passar aqui é a própria posição X do personagem. Posição X. Então, F5 para atualizar. Agora, quando eu tentar passar pela direita da tela, também não consigo. Porque quando eu tento atribuir ao atributo posição X dele um valor que é maior do que a largura do canvas menos a largura do personagem, que é exatamente esse ponto aqui onde ele está, ele recebe o valor que é menor do que esse que eu estou tentando colocar na posição X. Ficou claro isso? Mais ou menos, né? Como eu falei, assim, o funcionamento dessa função é muito simples, na verdade. Mas o entendimento dele é um pouco complicado, porque ele não é trivial. Tá ok? Mas isso aqui, eu acho que se você estudar com carinho, você entende. Porque não é difícil, de fato, não. E a mesma ideia eu vou usar aqui na posição Y, no meu eixo Y. Só que eu vou dizer que a minha posição máxima vai ser a altura do canvas, high, menos a altura do personagem, ou a posição em Y do personagem. Então, limitei o personagem pelas 4 fronteiras aqui do meu elemento canvas. Ele não vai nem para cima, nem para baixo do canvas, nem para a direita e nem para a esquerda. Legal? E ainda aqui na minha atualização, então deixa eu só comentar aqui, limites da tela. Aqui ainda então no meu update, na minha atualização das condições do jogo, eu vou trabalhar agora com as colisões. Só que essa parte de colisão, ela exige um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de atenção, tem uns conceitos meio complexos aqui. Então eu vou deixar isso para uma segunda parte do vídeo, tá bom? Então, por hoje a gente vai encerrar aqui, já tem bastante coisa para a gente avaliar. Quem acompanha os outros vídeos desse canal já deve ter visto quase tudo que eu falei aqui hoje, tá? Tem uma outra coisa que eu mostrei aqui hoje que é novidade, de verdade. Mas assim, na verdade são talvez até conceitos que eu já trabalhei antes, só que com uma nova ótica. Tá bom? E na partir do próximo vídeo, que vai ser a continuação desse aqui,
eu vou trabalhar essa questão das colisões, mostrando ali como que fazer para empurrar o personagem, para bloquear o personagem, porque por enquanto os elementos eles não têm interação entre si, né? Eu passo pelo elemento aqui como se não fosse nada. Então a gente vai trabalhar isso no próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção. Se você curtiu o vídeo, deixa aí seu comentário. Se você ficou com dúvida em alguma parte, se você não entendeu direito essa parte aqui de posicionamento, pode deixar aí no comentário. Eu tento explicar melhor no próximo vídeo, ou então faço uma explicação particular para a pessoa que me deixar. E, gente, é isso aí. Obrigado pela companhia e forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!